Vamos continuar falando acerca das inquisições no mundo, né? E entre as épocas. Percebemos que houve várias inquisições. Inquisições dos romanos, né? Inquisições dos católicos contra os protestantes, inquisições dos judeus contra qualquer pessoa que ofendesse a sua fé, e inquisições dos protestantes contra os protestantes, né? Os calvinistas e os tribunais. Paramos aí, né? Os tribunais calvinistas eram violentos e eles não costumavam perdoar pessoas. Se a pessoa declarasse, por exemplo, não acreditar na Trindade, eles executavam a pessoa, né? E eles eram radicais. Uma vírgula, um i, era suficiente para haver uma execução por parte dos calvinistas. Os tribunais das inquisições mataram milhares de pessoas por is, por vírgulas, que estão na Bíblia. Ou seja, aquele que não concorda comigo é de Satanás, né? Hoje se levanta uma onda muito grande de caçadores de hereges. Encontramos muita heresia em nosso meio, muita mesmo, viu? Heresias pesadas, né? Conceitos totalmente loucos de Deus, tal. Mas existe um perigo, né, nesses novos mega-star evangélicos, que eles ganham uma vida condenando os outros, né? Eles ganham fama, dinheiro, poder, eventos, condenando outros, né? Porque não concordam com eles por alguma doutrina, por alguma coisa. E existe um perigo. Qual é o perigo? É condenarmos inocentes. Todos os tribunais calvinistas, romanos, judaicos, condenaram pessoas inocentes. Principalmente o judaico, que condenou Jesus Cristo à morte, um inocente à morte. Essa onda que se levanta hoje no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, né, tem nomes famosos de pessoas que saem condenando, dizem, a igreja tal não é cristã, a igreja fulana não é cristã. Eles usam uma autoridade que Jesus Cristo não deu para eles. É a mesma coisa dos tribunais antigos. Os tribunais antigos tentavam utilizar uma autoridade que Jesus Cristo não deu para eles. Jesus Cristo não deu a autoridade deles matar ninguém. E eles, em nome do amor de Jesus Cristo, matavam as pessoas. E isso se tornou uma coisa banal, que hoje, quando nós olhamos para trás, temos vergonha, né? Encontramos, sim, muita guerra, algumas delas necessárias, porque tinha muita gente vindo no mundo, e a linguagem da época era a linguagem da espada, né? Você não ia viver tranquilo, com o seu lar, com sua família, tendo um monte de bárbaros vindo sobre você para tomar sua casa, para estuprar sua filha. Aí tem que haver guerra, meu irmão, né? Não adianta a gente também dizer, não, o cristianismo, o judaísmo, Deus é como alguns estão querendo dizer, não. Mas também tem muita coisa que foi usada em nome de Deus, sem Deus ter mandado. Não condenaram Jesus Cristo em nome de Deus? Não condenaram o Pai da eternidade por heresia? Da mesma forma que quando condenaram Jesus Cristo, condenaram milhares de outras pessoas também. Então, meus amigos, hoje se levanta os caçadores de hereges. E esses caçadores de hereges são homens eloquentes, falam bem, né? Blá, 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 blá. Agora eles ganham fama e poder, não porque salvaram milhares de pessoas, ou tiraram milhares de pessoas das drogas, ou curaram alguém, mas eles ganham fama e poder fazendo declarações, né, que o pastor fulano não é de Deus, que fulano roubou, que cicrano adulterou. Ah, meu Deus do céu! Ganham fama em cima dos outros. Tem gente que o pecado dos outros é mais lucrativo do que a sua própria santidade. Se ele for santo, não é tão lucrativo quanto condenar os outros, né, à fogueira das suas línguas. Quem está certo entre nós? Digam-me, quem está certo? A Assembleia de Deus? A Congregacional? A Batista? Né? A Igreja da Graça, a Universal? Quem está certo? Ah, nós estamos certos. Todo mundo diz que está certo. Tem que haver uma tolerância, porque a Bíblia fala na multiforme graça do Senhor Deus. Deus opera de diferentes maneiras.
Deus opera de diferentes formas, não é de uma forma só, numa igreja só. Ah, porque nós somos chiques, existimos desde a reforma, tal. Não existe isso, não existe isso. Cada um é cada um. Eu sei que existem coisas pesadas, encontramos até na internet heresias pesadíssimas, hereges que nós notamos de cara que eles são. Mas os caçadores de hereges, eles sempre arrancam junto com os hereges joio. Vamos arrancar o joio que plantar junto com os hereges o trigo. Vamos agora arrancar o joio que o inimigo plantou, Senhor. Não, deixa crescer junto. Porque a gente vai arrancar o joio, de repente arranca o trigo, assim disse o Senhor. Então, a Bíblia diz também que uns pregam por dinheiro, outros pregam por inveja, por contenda, mas alguns pregam por amor. Paulo não falou isso? Na época de Paulo já existia esses caras. Mas não temos autoridade de pegar a falha de alguém, ou suposta falha de alguém, e detonarmos essa pessoa, porque existe muito interesse. Um pastor que detém o poder de 200, 300 mil pessoas como membro de sua igreja, esse pastor é alvo da política, é alvo de muita gente que quer destruir essa pessoa, que quer passar por cima, quer tomar os membros. E logo quando surge um acusador, junta-se esses caçadores de hereges junto, a reportagem de fulano, a reportagem de cicrano, olha, fulano aconteceu isso, fulano aconteceu aquilo, e começam a condenar e sentam de cacete. E ai daquele que for tentar defender. Ai daquele que der alguma palavra que não seja condenatória. Eles voltam os seus canhões de suas línguas para essas pessoas. Pessoas que ganham fama e dinheiro, não porque salvaram vidas, mas porque chegam no rádio, na televisão, dizem que a igreja adventista não é de Deus. Quem é que tem essa autoridade? Os adventistas são nossos irmãos. A igreja universal não é de Deus. Quem é que tem essa autoridade de dizer isso? Ou ela não é genuinamente cristã? E o que é genuinamente cristão? Você já sabia, por exemplo, que a igreja batista já achou que a Assembleia de Deus era herege? Eu tenho revistas onde convenções de igrejas batistas no Rio de Janeiro condenavam o neopentecostalismo, condenavam a Assembleia de Deus por falar em língua estranha. Hoje eles não se condenam mais. A igreja batista é uma igreja de Deus. E a igreja Assembleia de Deus é uma igreja maravilhosa de Deus. Bem, é justamente isso. Quem é de nós, quem tem a autoridade de arrancar o joio no meio do trigo, se o Senhor não quis arrancar? Não existe unidade nesse mundo. Um crê na Trindade, outro crê em triunidade. Nunca houve unidade. Até dentro da igreja católica havia os franciscanos, jesuítas, carmelitas, os beneditinos, que eram muito estudiosos, e os franciscanos que não gostavam de estudar. Os franciscanos gostavam de pedir esmola e dar para os pobres. Os beneditinos gostavam de ler, falavam 5, 6 idiomas, escreviam livros, traduziam bíblias. Então nunca houve unidade na igreja do Senhor. Não, a unidade é o amor. É o amor, e a cultura é muito diversificada. A cultura é muito diversificada. E a limitação de pensamento é muito grande. É muito grande. Existe heresia? Sim. Devemos combatê-la? Sim. Mas o que eu estou falando, entendam, meus amigos, ouvintes, é que esta onda maravilhosa que se levanta de caçadores de herege é apenas uma onda, como ondas de dentro de ouro, ondas de riqueza, ondas de pobreza. Teve uma época que os crentes diziam que tinha que ser pobre, agora surgiu a época que tem que ser rico, aí depois surgiu dentro de ouro. Eu não sou contra dentro de ouro, então preste atenção, mas são questão de momentos. Mas em todas essas ondas, que Deus seja glorificado. Agora, os caçadores de hereges, convenções, eventos caríssimos, 400, 500 mil reais, tal, não para louvar a Deus, mas para ver a sã doutrina. Mas qual é a sã doutrina? Já condenamos irmãos por causa de brinquinhos,
de batom. Já houve condenações. As irmãs que usam batom vão para o inferno. Os irmãos ricos não estão agradando ao Senhor. E hoje tudo caiu por terra. Temos que saber que somos limitados e tendenciosos, né? Tem que haver uma tolerância. Porque as nossas inquisições que nós fazemos atrás de hereges e pecadores, sempre arrancamos trigo no meio desse joio todo. E fazemos como os judeus, que mataram Jesus, condenando-o por heresia. Então, tá aí um comentário sobre as inquisições. Paz e luz.